Boa tarde a todos para esse último encontro dessa série sobre direitos humanos. Hoje a gente vai justamente discutir um pouco como enfrentar a onda autoritária e que vem tentando, digamos assim, reconfigurar a nossa sensibilidade de modo a torná-la um pouco sensível a questões de direitos humanos, enfim, justamente porque a gente acredita que há toda uma questão cultural em torno dessa onda de autoritarismo, quer dizer, uma certa cultura do autoritarismo, uma cultura da violência, portanto, uma cultura de desrespeito aos direitos humanos, que a gente resolveu fechar hoje com essa mesa, onde a gente vai ter 3 blocos, um pouco intercalando falas de acadêmicos, pesquisadores e falas de atores políticos ou de pessoas que tiveram, digamos assim, mais próximas da política. E a gente vai começar justamente com a fala da Esther Solano, que é uma professora da Unifesp, do curso de Relações Internacionais. Ela que tem um trabalho super importante sobre o bolsonarismo. Depois, a gente passa para o meu velho amigo Juca. Já caminhamos bastante por essa cidade. Juca teve um trabalho excepcional no Ministério da Cultura durante os governos Lula e Dilma, justamente colocando, dando um destaque à cultura poucas vezes visto na história do país, e a dimensão cultural é fundamental para a gente poder justamente criar uma sociedade democrática. Depois de Juca, a gente vai para Michele Moraes Sais Silva, que também... Não, desculpem, Renato Franceschini, meu colega aqui da UFBA, do Departamento de Ciência Política e também da nova pós-graduação de Ciência Política, que eu recomendo a todos os interessados que procurem. Aqui ele justamente participa dos grupos de democracia, participação e representação, assim como do núcleo de estudos de teoria política institucional. E, por fim, a gente vai dar a palavra a Michele de Moraes Sais Silva, que é professora de estudos brasileiros na Universidade de Oklahoma, mas aqui vai estar vestindo o chapéu de coordenadora de cooperação internacional na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, cargo, função que ela exerceu entre 2011 e 2015. Então, sou Daniel, aqui da UFPA, do Departamento de Filosofia, e vou mediar a conversa entre os 4 e prometo que falarei daqui para frente muito menos do que estou falando. Esther, passo então a palavra para você. Seja bem-vinda. Muito bom estar aqui com você hoje. Muito obrigada, Daniel. Prazer também para mim estar aqui com vocês e, sobretudo, com a Mari, que é uma amiga que eu tenho muito carinho, então fiquei feliz pelo convite, Daniel, como a gente foi lecionada, para falar 5 minutinhos aqui rápido nessa primeira rodada, eu queria fundamentalmente colocar aqui para o nosso público 2 grandes desafios com os quais eu sempre me dou de frente, porque eu faço muita pesquisa de campo, E eu acho que temos 2 grandes desafios que eu queria, enfim, colocar aqui um pouco para a provocação, tanto para o curto prazo eleitoral agora, no que vem, como também para o meio prazo, O primeiro é o desafio da antipolítica,
o desafio de seduzir de novo com a política, de reencantar com a política e de reconstruir a possibilidade do coletivo, do Estado, da luta da construção comum como saída para essa crise, que evidentemente não é só individual e sim coletiva, né? É uma das piores consequências, né, do efeito destruidor da retórica antissistêmica de Bolsonaro, da retórica antipolítica da Lava Jato, né, foi justamente essa profunda decepção com o sistema e a sensação de que o sistema intrinsecamente é corrupto e ele é basicamente por natureza, né, sujo e por natureza afastado da população. Então acho que esse reencantamento, essa reaproximação da população com a política é absolutamente fundamental, né? Reencantamento que começa justamente por entender o segundo desafio, que eu acho que é fundamental, com o qual eu me topei já em 2016, quando nós começamos a fazer pesquisa sobre Bolsonaro, uma palavra que se repetia o tempo todo, né, escutando as pessoas que iam votar nele, era a palavra esperança. Nós votamos em Bolsonaro porque ele é a esperança para esse país. Eu não estou falando aqui do votante protótipo clássico do fascista, né? Estou falando de um votante típico, mediano, digamos, né, que já votou no Lula, inclusive, que já foi alinhado, né, com a democracia, e que em 2018 sentiu-se profundamente decepcionado, profundamente seduzido por essa lógica antipolítica, antissistêmica, anticoletivo, e, de alguma forma, conectou com essa ideia de que Bolsonaro era a esperança. Então, acho que esse é o segundo desafio que eu coloco aqui para todos nós, a ideia de como a gente tem essa obrigação político-ética, né, de desconstruir a ideia da extrema-direita como esperança e de nos reconstruirmos, né, como esperança, num momento justamente em que a população está num sofrimento intenso, né. Eu que faço muita pesquisa agora online, né, mas enfim, é pesquisa de campo, sobretudo com população C&D, a gente consegue ver de uma forma muito nítida, muito evidente, né, como um soco, né, no estômago, né, o grau intensíssimo de sofrimento e de tragédia, né, que o povo brasileiro está passando, né? Então, como que digamos, nesse cenário, né, de abandono, nesse cenário de descartabilidade, nesse cenário de humilhação, de indignidade, conseguimos, de fato, nos recolocarmos como esperança, como sedução e como não só uma saída material para essa situação, né, que isso é absolutamente prioritário e urgente, mas também um pouco como um certo tesão recuperado pela política, né? Obrigada, Daniel. Obrigado, Steph. Então, bom, passo agora para Juca, para ele fazer as primeiras considerações. Boa tarde a todas e a todos. Eu peço a Daniel que basta aparecer aqui a imagenzinha, eu já sei que é preciso terminar, porque pode ser que eu me entusiasme e passe do tempo recomendável. Eu concordo integralmente com a fala da minha amiga que me antecedeu, então eu vou pegar por outro caminho. O documento da ONU sobre os direitos humanos, ele inclui direitos culturais também. O Brasil é tão cruel, tão desumano, tão desigual, que quando a gente lê o Estatuto dos Direitos Humanos, a gente se fixa nos direitos materiais, porque nenhum deles está garantido para toda a população. Comida, moradia, esses direitos mais elementares. Mas lá tem os direitos culturais. Quando nós assumimos o Ministério da Cultura, a grande diferença com tudo que tinha sido feito foi que nós tratamos, segundo o próprio documento da ONU, a cultura como um direito de todos, ou seja, um direito humano. Então, a complexidade dos direitos subjetivos, e particularmente dos direitos culturais, é que eles são muitos. É o direito de acesso à informação, direito de liberdade de expressão, direito à singularidade. Então, tem uma complexidade enorme. Tem uma instituição na Suíça que trabalha com a Unesco exatamente pesquisando, aprofundando e propondo ampliações do conceito dos direitos humanos na área da cultura. É muito interessante o trabalho, porque, por exemplo, os direitos humanos, inevitavelmente, está ligado à qualidade de vida.
a gente poderia dizer que a qualidade de vida exige a realização de uma complexidade de direitos para que ela se manifeste. Qualidade de vida nasceu dentro do âmbito... De vez em quando vocês vão ouvir um barulho, são as araras e periquitos aqui circulando aqui por casa. Os direitos... Onde é que você está? Eu moro em Brasília, no Lago Norte, em Brasília. E aqui no quintal tem uma mangueira que está carregada, então as aves passam o dia aí, principalmente periquitos e araras. Então, os direitos humanos, como eu estava dizendo, são complexos, tem muitos aspectos, e está associado à ideia de qualidade de vida. Qualidade de vida que deve ser garantido para todos, ela tem uma base material e tem a base subjetiva. A ideia de qualidade de vida nasceu com toda essa sensibilidade ambiental e, em princípio, no início, qualidade de vida era acesso à alimentação sadia, a um meio ambiente saudável, a um ar de qualidade, mas as demandas e necessidades humanas no plano subjetivo, para que haja, de fato, qualidade de vida, tem que ser incorporado também. Isso pode aparentar que eu estou apontando direitos humanos apenas no plano individual. Não, nós temos que constituir estruturas na sociedade, principalmente o poder, não só o governo, mas toda a estrutura de poder da sociedade, ela tem que estar estruturada a partir de uma base democrática. E, para que exista a base democrática, tem que haver participação, a sociedade tem que se engajar na construção e na institucionalização de direitos. Essa é uma dinâmica inevitável dos direitos humanos. Mas, como no Brasil nós somos uma sociedade que ainda vive sob a égide da escravidão e do período colonial, direitos humanos, o conceito de direitos humanos foi restrito ao combate às barbáries mais violentas da sociedade, quando, na verdade, a gente deve alargar esse conceito e abarcar o conjunto da sociedade. Todo jovem tem seus direitos. Por exemplo, eu morei na Suécia, exilado. O pai e a mãe não têm direito de bater nas crianças, podem perder a paternidade e a maternidade e a responsabilidade sobre o filho, caso fique caracterizado que utiliza a violência como instrumento pedagógico em casa. Isso é um direito da infância, é direito de um segmento que precisa que a sociedade garanta esses direitos pela dificuldade que tem nesse estágio da vida de demandar e verbalizar seus direitos. Todo segmento da sociedade tem direitos, a comunidade LGBT tem seus direitos, os afrodescendentes têm direitos a não serem molestados e direitos a oportunidades e direitos iguais a todos os demais cidadãos. A terceira idade tem seus direitos, ou seja, na medida que a sociedade for se tornando mais complexa, o conceito de direitos humanos tem que se alargar, sem perder de vista que, dentro dessa plataforma de direitos, os direitos que abarcam as maiorias, os direitos que garantem as condições mínimas de vida devem ser tratados com prioridade. Por exemplo, eu acho uma demonstração absoluta de falta de direitos humanos a maneira com que as periferias, as populações que vivem nas periferias das grandes cidades brasileiras são tratadas pela polícia. As operações policiais resultam constantemente em mortos, crianças, terceira idade, que são mortos dentro de casa, na escola, na sorveteria, em todos os lugares, ou seja, é um território conflagrado e que é tratado pela sociedade dessa maneira, como um território onde não tem todos os direitos e condições da demais. Isso tem que ser uma prioridade na luta pelos direitos humanos, essa possibilidade desse setor da sociedade desfrutar da mesma tranquilidade e do mesmo respeito por parte do poder. Diga, Daniel. Então, isso, não, era só para te avisar do tempo. Tá. É peremptório ou posso finalizar a ideia? Finalize a ideia. Então, é o seguinte, essa ideia de prioridade não é contraditório com a ideia da amplitude, porque uma sociedade democrática tem que avançar cada vez mais para institucionalizar e garantir todos os direitos.
todos os direitos têm que ser considerados direitos humanos, evidentemente com a prioridade dos aspectos que são mais relevantes para garantir boas condições de vida para os seus cidadãos e cidadãs. Obrigado, Juca. Bom, então vamos agora passar a palavra para Renato. Obrigado, Daniel. Vocês me ouvem bem? Sim. Queria, primeiro, agradecer a organização, em nome da Mariana, pelo convite, pelo qual me sinto muito, muito honrado. É um prazer estar aqui com Esther, Michele, Juca, Daniel e com as pessoas que estão participando também do evento. A minha primeira intervenção aqui vai um pouco no sentido de tentar pensar a maneira pela qual nós temos interpretado esse contexto sobre o qual Juca falou, sobre o qual Esther também falou um pouco, que é esse contexto de avanço dos novos autoritarismos ou das novas formas de autoritarismo. Eu acho que já se tornou quase que um senso comum nas ciências humanas, na sociedade de um modo geral, essa percepção de que a gente vive um processo de desdemocratização e de avanço de novas formas de autoritarismo. Diversos aspectos e características desses novos autoritarismos, eles têm sido já discutidos pela literatura, como, por exemplo, a ascensão de formas de populismo de extrema-direita, que seriam formas de reação de grupos conservadores a políticas de reconhecimento que foram sendo implementadas nos últimos anos, do começo dos anos 2000, a constituição de formas de democracia iliberais ou de democracias que retiram direitos, sobretudo dos grupos que já foram historicamente marginalizados na sociedade, a forma como o neoliberalismo teve um papel importante na construção de uma política desdemocratizada, ou mesmo no avanço daquilo que Esther chamou aqui de antipolítica, a aliança desse neoliberalismo com grupos conservadores e com formas de reação conservadora também às políticas de reconhecimento. Eu acho que tem uma percepção que é generalizada sobre a diferença desse novo tipo de autoritarismo que a gente tem vivido em países como o Brasil, como os Estados Unidos, como a Hungria, a Polônia, enfim, e tantos outros, que é uma diferença dessa nova forma de autoritarismo em relação às ditaduras e aos regimes autoritários do passado. No contexto atual, a desfiguração da democracia ela tem se dado por meio das regras do jogo político, por meio de líderes populistas. Esse termo é um pouco complicado, depois a gente pode até conversar um pouco sobre ele, que conseguiram vencer eleições e, de alguma maneira, vem corroendo o sistema político institucional por dentro do próprio sistema. E se a gente for pensar na face social ou societal desses novos autoritarismos, a gente vê cada vez mais, me parece, um avanço de formas de intolerância, de preconceito que são encorajadas pela difusão de discursos de ódio. Eu acho que um outro tema que a gente precisaria enfrentar e que me parece também muito relevante para o contexto atual, que diz respeito aos limites da liberdade de expressão, sobretudo do ponto de vista da liberdade de expressão por meio das redes sociais. Eu acho que, nesse sentido, me chamou muita atenção algo que eu li recentemente, um relatório que foi feito pela Freedom House, de 2019, e que mostra que, após anos de avanço, de espraiamento da democracia, pelo menos da democracia eleitoral, a gente vive, mais recentemente, não apenas um processo de recessão democrática, ou seja, esse processo de avanço da democracia ele parou, como a gente vive um processo de reversão. Tanto é que o título desse relatório foi isso que me chamou a atenção, se chama Democracia em Retrocesso. E também eu acho que um outro índice que nos mostra um pouco do processo que nós temos vivido foi um índice que foi publicado pela revista The Economist, insuspeita de ser uma revista comunista, se bem que nos tempos atuais a gente não sabe mais como as coisas vão ser interpretadas. Esse relatório da The Economist mostra uma retração muito grande em termos das liberdades civis e dos graus de confiança na democracia. E é interessante que, ao mesmo tempo que a gente vê essa retração, a gente vê uma manutenção do índice, de um índice alto, de um grau alto de democracia em termos de processos eleitorais. Então, a democracia ela tem sido, de alguma forma, combatida, ela tem enfrentado esse retrocesso, mesmo mantendo, de certo modo, essa carcaça dos processos eleitorais, que muitas vezes não nos permite distinguir de forma muito evidente a passagem da democracia para
o autoritarismo. E eu, para finalizar aqui a minha fala, me parece que as ciências humanas, de um modo geral, e a ciência política, de modo específico, têm sido pouco atentas a esse processo. Eu acho que isso tem a ver, talvez, com o fato de que, pelo menos dos anos 90 em diante, a ciência política ela passou a adotar aquilo que o Renato Lessa, num artigo lá de 2011, chamou de oficialismo ontológico, né? De entender e repetir aquela velha cantilena, que eu acho que todos nós estamos, de algum modo, também acostumados, de afirmar que as instituições continuam funcionando. Eu acho que para a gente poder entender um pouco melhor esse processo que nós temos vivido hoje, a gente precisa enfrentar também a forma como nós interpretamos a própria ideia do que é democracia, né? Como eu acho que o Juca trouxe aqui, ampliar a ideia de democracia para além apenas desse processo de escolha de elites políticas a cada 4 anos e a participação do cidadão sendo entendida apenas como a participação eleitoral. Então, essa é um pouco a minha primeira intervenção. Daniel travou, será? Eu estou com a impressão que a câmera dele está travada. Congelou, né? Vou passar, então, para a Michele. Agora foi. Agora foi. Daniel, você está aí, Daniel? Eu estava ouvindo, eu estou. Michele, eu escutei tudo, na verdade. Mas então eu passo para a Michele, então. Olha, minha internet realmente está um pouco instável, então tá? Fiquem à vontade para tomar o poder de minhas mãos se vocês perceberem que eu fui derrubado. Ok. Michele, por favor. Obrigada, Daniel. A minha internet também não está das melhores, então vamos ver se ela vai segurar. Queria agradecer a todos e todas por estarem aqui, pelo convite que foi feito lá atrás pelo José Leon, mas agora também sob coordenação da Marina. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Queria aproveitar o meu tempo, primeiro refletindo, né? Metade do meu tempo para refletir sobre o passado, e essa é a minha experiência que eu tive na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E aí dizer que, obviamente, no Brasil nunca foi fácil defender direitos humanos, né? Foi tranquilo no pequeno interlúdio que a gente teve de democracia, né? Porque quando a gente olha para trás, a gente se dá conta do quão curto foi aquele interlúdio. Garantir direitos humanos e trabalhar com direitos humanos nunca foi fácil, mesmo, ou talvez, principalmente dentro da estrutura do Estado. Mas qual era o nosso desafio? E eu acho que isso dialoga um pouco com o que o Juca havia falado. O desafio era garantir direitos humanos a partir de uma perspectiva ampliada, que incluísse também direitos econômicos, sociais e culturais, portanto, direitos humanos a partir do entendimento que reduzir a pobreza é promover direitos humanos, né? E eu acho que essa é uma perspectiva bastante singular com a qual o Brasil vinha trabalhando, e entender principalmente a centralidade do Estado nessa garantia de direitos, né? De que o Estado não pode se furtar à proteção de direitos humanos, de que o Estado não é um mero observador da garantia de direitos humanos pela sociedade, né? De que o Estado tem uma função central e uma responsabilidade central que foi assumida a partir dos compromissos internacionais feitos pelo Estado brasileiro. Então, no momento em que a gente trabalhava direitos humanos no diálogo, né, seja com as Nações Unidas, seja com o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a perspectiva era de que, embora respondendo em nome do Estado brasileiro, a gente tinha um reconhecimento de que o Brasil ainda estava bastante distante de universalizar direitos, né? De que esse era o desafio e a gente precisava abraçar esse desafio e reconhecer como Estado esse desafio. Então, eu tive a felicidade de trabalhar com pessoas muito comprometidas, né, dentro da estrutura de governo, mas também dentro da burocracia federal, né, servidores de carreira muitíssimo engajados com a proteção e defesa dos direitos humanos.
Isso, né, falando da minha experiência profissional com os direitos humanos, né? Anos depois, eu venho para Oklahoma, assumi como professora aqui, e a minha pesquisa trata hoje de uma nova realidade desse trabalho com direitos humanos no Brasil. Eu tenho olhado para o que eu chamo de burocracia de direitos humanos, que são justamente esses indivíduos que se encontram, né, na estrutura do Estado, servidores que trabalham não necessariamente com o que é tradicionalmente visto com direitos humanos, né, mas nessa visão ampliada de que o Juca falava de direitos humanos, e que estão imbuídos de valores e princípios, né, que nas diferentes políticas públicas realizam direitos humanos. E, ao realizar essa pesquisa sobre o que eu chamo de burocracia de direitos humanos, o que eu tenho observado é que a burocracia federal, dentro das áreas de direitos humanos, mas também fora delas, está absolutamente intimidada, apavorada, constrangida em fazer qualquer trabalho que remeta ao nome de direitos humanos, né? Na verdade, eu tenho vários respondentes e entrevistados e entrevistadas que me dizem que preferem não usar a expressão direitos humanos no seu trabalho, né? Sob risco de desde, né, serem censurados ali diretamente até receberem um processo administrativo nas suas carreiras. Muitos relatos de censura e de autocensura, né? E autocensura, aqui para quem trabalha em ciências sociais, é muitíssimo difícil de mensuração, né? Porque ela não necessariamente, né, você não tem o contraditório, né, para dizer, não, imagina, a pessoa fez porque ela quis, né, ela tinha a liberdade de atuar de determinada forma, foi uma opção dela, né. Então, a autocensura é o servidor, né, é o funcionário público que resolve tomar ações diferentes das que ele tomaria a partir de princípios de direitos humanos, porque ele se vê inserido num ambiente de constrangimento e de medo, né? Então, para vocês terem uma ideia, nas minhas mais de 100 entrevistas que eu faço para a minha pesquisa, a palavra difícil é utilizada 490 vezes, né? E o difícil, em muitos casos, ele é, na verdade, uma maneira amenizada, né, para a pessoa que está sendo entrevistada e que, de repente, não quer fazer uma crítica aberta ao momento atual. Então, acho que para fechar a minha fala, a gente não pode se iludir, o Brasil nunca foi o paraíso dos direitos humanos, mas a gente teve, durante um período importante, um Estado e indivíduos dentro da estrutura do Estado comprometidos, né, em enfrentar esse desafio, em reconhecer que o Estado e suas instituições deveriam ter um papel central. E aí, remetendo ao que o Renato dizia sobre as instituições estariam funcionando, elas não estão funcionando porque as pessoas estão amedrontadas, as instituições não têm como funcionar dentro de um Estado de direito que promova direitos humanos, se os próprios indivíduos, né, se os próprios operadores do Estado não têm a liberdade e trabalham num clima de medo. É isso. Daniel, acho que você está mudo. Está sem áudio. Daniel, obrigado, quer que a gente tome o poder, hein? Obrigado, Michele. Sua fala levantou várias questões de extrema gravidade, depois a gente volta, né, acho que no detalhe. Olha, como eu sou meio indisciplinado, né, o público, se quiser levantar, a gente teria tempo para 1 a 2 intervenções. Também vocês podem fazer as intervenções no chat, tá? E eu, então, direciono para os nossos conferencistas, tá? Mas, para um pouco tentar costurar, eu acho, as 3 falas, eu acho que tem um ponto importante, que é a ideia de ampliar, né, a ideia, né, de direitos humanos e ampliar a ideia mesma de democracia, né? Eu acho que é algo que permeia todas as falas, né, a de Michele, justamente como a gente vive um momento de restrição, de contrição, de autocensura nos agentes que, enfim, implementavam políticas voltadas para os direitos humanos.
Mas tem um ponto que eu acho interessante, né, que a Esther ela chama atenção para a ideia de que a gente precisa reencantar a política, né? É como se a população precisa voltar-se e ver que a política, né, tem, né, digamos assim, um papel determinante nas suas vidas, né, que a vida delas depende, né, em última instância, de decisões que ela toma, tá? É verdade, não apenas no momento da eleição, e esse é um ponto que Renato chamou a atenção, quer dizer, não podemos imaginar que democracia e que política se reduz tão somente, né, à eleição, né, daqueles que ocupam os cargos na República, mas, de fato, a sociedade precisa se interessar, precisa se reencantar, né, pela política. O fato, né, é que, desde a Constituição de 88 para cá, a gente tem uma Constituição extremamente progressista e com elementos muito interessantes, né? Mas a gente tem uma democracia que é extremamente limitada e quase que setorializada, no sentido de que ela inclui setores da sociedade, mas não a sociedade como um todo, né? Então, vamos pensar, a gente pensa o Estado, né, como promotor de políticas de direitos humanos, a face do Estado que a grande maioria da população conhece é do Estado autoritário ainda, né? A grande política pública que atende, né, a enorme maioria da população é a política pública de segurança, né, e, em grande medida, realizada por meio violento. Esse eu acho que é um ponto importante, né? Então, né, eu creio que um ponto fundamental para nós é justamente, talvez, pensarmos, né, que a gente precisa repensar um pouco, né, quem é esse sujeito que precisa ser reencantado, né? Ou seja, não apenas a política tornar-se novamente encantadora, mas quem é esse sujeito, qual é a experiência comum, né, que nos unifica, né, como povo, como vocês quiserem, qual é a experiência, portanto, que faz de nós não apenas indivíduos isolados, mas um comum, né, e que compartilha esperanças comuns, desejos comuns, para além de bem-estar material. Eu acho que aí a cultura tem um papel muito importante, né? E eu acho que é justamente nessa, ou seja, para além de uma base material, que a gente poderia chamar uma certa sensibilidade comum, que é trabalhada no nível da cultura, como uma experiência de um povo, né? Porque isso é muito impressionante, né? Quando a gente olha para o Brasil, pensa, olha, como o Brasil é visto externamente, né, o que é, digamos assim, índice, o que nos marca como povo é justamente a herança daquelas camadas menos favorecidas da sociedade, que está presente na arte em todas as suas manifestações, né? Mas é justamente esta camada, né, que se vê excluída, digamos assim, de boa parte das conquistas, né, democráticas mesmo. Então, eu confesso que eu cada vez mais tenho dificuldade, né, em chamar as pessoas, sobretudo das camadas mais desfavorecidas, olha, venha lutar pela democracia comigo. Quer dizer, lutar pelo quê exatamente, né? Vamos defender a Constituição. Para essas pessoas, defender a Constituição significa defender o quê? Com isso, eu não estou dizendo que não é importante a defesa da Constituição de 88, muito pelo contrário, mas a gente precisa ampliar o sentido dela, né? Enfim, mas era um pouco isso que eu queria, talvez, mais problematizar do que... E a gente vai, então, para uma segunda rodada, né? Eu disse que ia falar pouco, mas eu não me controlo. Esther, contigo. Bora, Daniel.
Bom, eu acho que você falou uma primeira coisa muito importante, e isso a gente vê muito na pesquisa, né? O conceito de democracia é um conceito que eu me lembro de ter falado isso em inúmeras ocasiões com lideranças, né, de esquerda. É um conceito que não mobiliza, um conceito que não dinamiza a população, porque é simplesmente um conceito carente de significado para a maioria da população, né? Eu me lembro quando o Bolsonaro foi eleito, que um jovem negro da periferia me disse a seguinte frase, que para mim foi, enfim, absolutamente simbólica no momento. Ele me disse: professora, vocês brancos de classe média estão preocupados com a democracia, né? A gente aqui está preocupado com não morrer se o Bolsonaro for eleito, né? Então, eu acho que é um pouco essa ideia de, se a democracia não for preenchida na sua totalidade de significados concretos, experienciais, biográficos, nunca vai ser um mobilizador, isso é evidente, né? Mas, Daniel, o que você, eu acho que você fez para mim a pergunta essencial, né? Que justamente é aquela que a gente tenta entender com as pesquisas, que é qual que é esse sujeito, qual que é esse brasileiro, digamos, anônimo, né? Silencioso, que não aparece nos jornais, que não ganha holofotes nem capas, né, de revista, a qual a política deveria reencantar, né? Eu acho que tem aí uma coisa que eu queria colocar aqui, que é o seguinte: muito se fala no campo da esquerda, você sabe muito bem, do famoso trabalho de base. Temos que voltar para a base, etc, etc. Ótimo, nada contra. Mas aí eu sempre pergunto: temos que voltar para que bases? Estamos dispostos a fazer esse movimento de voltar para as bases? Porque essas supostas bases, que são absolutamente heterogêneas e complexas, dinâmicas, não são as bases dos anos 80, 90, são outras bases, entre aspas. Então, estamos dispostos a conversar, por exemplo, com as igrejas pentecostais e neopentecostais, porque elas estão nas bases. Estamos dispostos a falar, por exemplo, sobre questões de segurança pública em outros termos, porque a gente não está conseguindo, de fato, conquistar nesse âmbito, nem comunicar, nem dialogar, nem realmente dinamizar e provocar nossas próprias respostas. Estamos dispostos, por exemplo, a dialogar sobre os conceitos da meritocracia, do microempreendedorismo, do microempresariado, que nós sabemos que são tão complexos, mas que, por outro lado, são fonte também não só de vitimização, mas também de empoderamento para classes populares. Então, eu deixo um pouco essa minha preocupação. Sim, temos que reconectar, sim, temos que, de alguma forma, temos todos que sermos seduzidos por novos projetos, por novas dinâmicas, mas essas bases, né, e essa população com a qual, digamos que a política institucional partidária tem que conectar, ela é complexa, dinâmica, e o primeiro passo, portanto, é entender, fazer uma radiografia, digamos, detalhada, inteligente, e uma leitura apurada com essa nova realidade. Sim, concordo totalmente. Eu caí um pouquinho, mas eu acho que eu consegui acompanhar, né? Juca, passo para você, então. Olha, essa conversa vai longe. Quantas horas a gente vai ter aí para desenvolver os pensamentos? Eu vou colocar algumas questões. Primeiro, o seguinte: gostei muito dessa fala sobre a burocracia dos direitos humanos, mas vamos pegar o outro lado, o avesso disso. A nossa sociedade, ideologicamente, tem uma base autoritária, uma base de não reconhecimento dos direitos mais elementares dos seres humanos. Tem uma base pequena de respeito à diferença. Foi uma surpresa para todos, porque a gente via o Brasil pelo lado positivo, o lado dessa alegria de viver, dessa espontaneidade, dessa capacidade criativa, cantada em prosa e verso. Mas, de 2013 para cá, parece que revolver o fundo da sociedade, e o lodo que subiu é da pior espécie possível, mas tem representação social. Um dos choques culturais, talvez o maior que eu tive no exterior, eu era exilado na Suécia e chegou de volta, depois de 7 anos morando no Rio de Janeiro, o correspondente do maior jornal sueco, Dagens Nyheter. Ele morou 7 anos no Rio de Janeiro e ele foi entrevistado na televisão. E a jornalista perguntou à colega dele: Bob Zurander, é verdade que existe tortura no Brasil?
Sueco não mente, nem especula, eles gostam de caminhar em cima da segurança da verdade. Então, ele olhou, demorou um pouquinho e disse: olha, eu não conheço os subterrâneos daquela sociedade, mas o que eu vi na superfície, eu garanto que tem tortura no Brasil. Me chocou profundamente, eu nunca tinha visto um olhar tão cru sobre a nossa sociedade. E ele foi dando vários exemplos, e os exemplos que ele dava não era do aparato militar, nem do governo, nem da censura. Os exemplos que ele dava para apoiar a tese de que existia tortura no Brasil eram coisas elementares da vida cotidiana nossa, que não nos chocam, mas a um sueco choca profundamente. Ele disse assim: sabe qual é a piada mais popular no Rio de Janeiro nesse momento? Duas pessoas vão atravessar uma avenida, o sinal fechado, os carros parados, aí um vira para o outro e diz: rápido que eles já nos viram. Essa piada é inviável lá. Aliás, é inviável em boa parte do mundo. Um mínimo de civilidade existe. O trânsito aqui é o trânsito que mais mata no mundo. As pessoas que estão no volante não acreditam serem da mesma espécie daqueles que passam a pé, atravessando as ruas. E ele foi dando exemplos de uma sociedade que é permeada pela violência, pela falta de respeito pelo outro, da necessidade de hierarquização. Então, se nós queremos modificar, a gente tem que compreender que tem uma base social do desrespeito aos direitos humanos. É a mesma base que dá sustentação a projetos políticos autoritários, é a mesma base que permite um Estado no nível de autoritarismo e violência que nós temos diante dos cidadãos e cidadãs. Então, é preciso compreender isso, que às vezes a gente romantiza essa base social e pensa de que eles estão aí disponíveis para uma ideologia mais civilizada, para uma visão de respeito aos direitos humanos, relações qualificadas, quando, na verdade, existe uma base social fortíssima. Então, eu acho que é inevitável falar de que é através da politização que nós vamos construir uma base de democracia na sociedade. Se, por um lado, quando a gente fala defender a democracia é algo abstrato, como o Daniel disse, por outro lado, todos os segmentos sociais, visto por que ponto de vista seja olhado, têm demandas democráticas. A demanda democrática no Brasil é muito forte, cotidiana, diária. Quer ver uma coisa, por exemplo? Direito ao sexo. Isso, sociedades inteiras lutaram intensivamente, fez parte da Revolução Russa, fez parte da resistência ao fascismo, o direito à sexualidade e à plena realização nesse plano. Aqui no Brasil, nós estamos evoluindo, uma sociedade extremamente aberta nesse aspecto, está vivendo um processo de encolhimento de direitos nessa área para todos os segmentos, para as mulheres, para os jovens, para a terceira idade, para a comunidade LGBT. Então, se nós não compreendermos essa complexidade da democracia, e é preciso ultrapassar o limite do conceito puramente político, no sentido de relativo ao poder, e a gente tem que levar, inevitavelmente, para a reflexão e a mobilização da sociedade em vários aspectos que interferem no cotidiano de pessoas. Então, esse conceito e as bases, eu diria que a gente tem que vivenciar processos onde a gente assuma essa complexidade do problema, incluindo que a ideologia autoritária tem uma base social forte no Brasil. Só queria dizer uma coisa para finalizar. Eu dei destaque aos aspectos que são herança do período colonial e da escravidão, que garantem essa sociedade desigual, violenta e que não respeita os mínimos direitos humanos. Mas a contemporaneidade está trazendo uma nova camada de problemas de desrespeito aos direitos humanos.
Eu organizei um seminário recentemente e Domênico De Masi disse uma frase: o desenvolvimento sem trabalho veio para ficar. O desenvolvimento tecnológico desemprega sistematicamente uma grande quantidade de pessoas e as estruturas sociais não estão preparadas para transformar isso em qualidade de vida, que as pessoas tenham que trabalhar menos para desfrutar de outros aspectos da vida. Então, esse é um aspecto que cada dia será mais violento. Nós veremos precarização do trabalho, perda de direitos já conquistados em períodos passados. E, quem sabe, eu acho que vai voltar à moda na extrema-direita a eugenia, o direito da sociedade se ver livre dos mais fracos, dos mais incapacitados para funcionarem dentro dos padrões da sociedade. Um outro aspecto que eu acho importante foi tratado mais ainda rapidamente, que são problemas contemporâneos dos desrespeitos aos direitos humanos, é a questão da desinformação. Boa parte da sociedade brasileira recebe a informação da pior qualidade possível, informação manipulada, dirigida, preparada para consolidar as injustiças sociais, para afirmar politicamente lideranças de extrema-direita ou de direita. Tudo é feito no sentido de manipular a opinião pública, porque isso é um campo do direito humano que, sem ele, sem o direito à informação, nós não teremos uma sociedade saudável. Nós teremos, inevitavelmente, uma sociedade que aprofunda suas desigualdades e seu desrespeito aos direitos humanos. Daniel, a palavra está com você. É um otimista, realmente. Precisa... né? Renato, vai lá. Obrigado. Está sendo um privilégio poder dialogar com vocês, né? Poder ouvir vocês. Acho que a gente, na academia, a gente está um pouco mal acostumado, né? A gente está muito acostumado a fazer diagnósticos, mas a gente está pouco acostumado a pensar soluções, né? A pensar formas de deixar, né, o Estado que a gente acaba, de alguma maneira, interpretando como sendo um Estado, né, com vários problemas relacionados ao autoritarismo, enfim, coisas que nós estamos discutindo aqui. E aí, pegando um pouco o gancho do que falaram Esther e Juca agora nessa última intervenção, eu acho que tem diversos aspectos, né, desse problema que a gente tem diagnosticado, que são aspectos que vão, de alguma maneira, ser encontrados em vários contextos diferentes, né? Então, eu acho que a ideia de pós-democracia, por exemplo, que foi formulada lá pelo Colin Crouch, né, que fala um pouco sobre a maneira pela qual certas autoridades não democráticas associadas ao mercado, a instituições internacionais que fogem ao controle da soberania popular, impõem restrições ao alcance da soberania, restrições à própria democracia. Talvez o caso mais emblemático do ponto de vista internacional tenha sido o que aconteceu na Grécia, lá logo depois da crise de 2008, né, uma imposição da Troika Europeia a políticas de austeridade que eles sabiam que causariam impactos muito significativos, muito negativos, né, para a qualidade de vida no país, mas a gente poderia pensar também no nosso caso, talvez a lei mais draconiana que nós temos nesse sentido no mundo inteiro seja a PEC do teto dos gastos, que foi aprovada lá durante o governo Temer, logo depois do golpe parlamentar contra a presidente Dilma, né? A PEC do teto de gastos ela foi implementada quase sem debate na sociedade, né? Uma dificuldade muito grande que a sociedade civil tinha naquele momento de reagir e de deliberar a respeito dessa proposta encampada por boa parte da imprensa brasileira, que estabeleceu 20 anos de restrição à soberania popular no que diz respeito à afetação do orçamento público. Então, a gente está amarrado por 20 anos sem que a sociedade possa decidir aonde o orçamento público vai ser afetado. Então, isso é um problema, talvez a lei mais draconiana no sentido da pós-democracia que a gente tem no mundo. A gente poderia pensar outras coisas, né?
como, por exemplo, certas propostas populistas, anti-establishment, que fizeram parte do processo eleitoral em 2018, né? Como eu falei lá na minha primeira intervenção também, essa aliança entre o neoliberalismo como uma racionalidade, né, que vai alcançar não apenas a esfera econômica, mas também a esfera governamental, que vai alcançar até mesmo o desenvolvimento da subjetividade dos indivíduos, né? Tanto o Esther quanto o Juca falaram aqui um pouco sobre essa ideologia da empreendedorização, né, que é algo também está muito presente na nossa realidade, e eu acho que há aspectos também, para poder também tomar a partir do que eles disseram, a gente tem aspectos que são muito peculiares, tanto do Brasil quanto da região da América Latina de modo geral. Então, há impactos diferenciados desse processo de avanço dos autoritarismos no sul global, devido a questões como, por exemplo, as desigualdades pós-coloniais, né, que estabelecem certas hierarquias de gênero, de classe, de etnia, de raça, a vulnerabilidade que a gente tem no Brasil e na nossa região também a interesses econômicos e geopolíticos externos, há uma aliança histórica que a gente tem aqui entre liberalismo e autoritarismo, uma instabilidade crônica herdada das ditaduras militares dos anos 60, 70 e 80, né? Uma reação, me parece, de grupos da direita, alguns avanços que nós tivemos naquilo que convencionou se chamar de a onda rosa. E é muito interessante porque, só para poder finalizar agora a minha fala, né, tem uma questão que acho que peculiar na nossa região, que é a forma como esses grupos conservadores, reacionários, eles têm se apegado a uma luta contra os avanços associados ao gênero. Então, aquilo que eles costumam chamar de ideologia de gênero, isso é talvez um dos principais cavalos de batalha desses grupos contra o avanço em termos de direito que certos grupos que foram marginalizados, que foram historicamente excluídos na nossa sociedade, tiveram. Né? Então, uma tentativa de controle da sexualidade, uma tentativa de controle do corpo da mulher através de propostas de recrudescimento, né, das restrições ao aborto legalizado. Né? Eu acho que o caso daquela menina no Espírito Santo é talvez um dos casos mais emblemáticos nesse sentido, né, que grupos foram à porta do hospital para tentar impedir uma menina de 11 anos que era estuprada de fazer o aborto. Né? Então, acho que a gente vai ter que, para poder finalizar agora mesmo, né, a gente vai ter para além da democracia eleitoral, como a gente está dizendo aqui, para além de tentar vencer as eleições, nós vamos ter que lidar durante ainda um bom tempo, né, com a maneira pela qual esses grupos eles afetaram também a cultura na nossa sociedade, né? A cultura nesse sentido mais amplo sobre o qual nós estamos falando aqui. Né? Então, eu encerro aqui para poder não ultrapassar muito o tempo. Michele, obrigada, gente. Muito, muito legal essa conversa. Queria estar em volta de uma mesa de café, uma mesa de bar, tendo essa conversa por 4 horas a fio. Mas, enfim, eu acho que a primeira coisa que me veio à mente né, eu acho que foi o Juca quem mencionou, né, a nossa identificação da agenda de direitos humanos com as piores violações de direitos humanos, né, e isso faz com que o cidadão, em geral, não pense na agenda de direitos humanos como sendo a agenda de um Estado inclusivo. Então, acho que olhando para frente, a gente tem uma responsabilidade de transmitir essa mensagem, né? Como é que a gente comunica isso para as pessoas? Que um Estado que protege direitos humanos, protege o direito de todos, e que um Estado inclusivo é o Estado que garante direitos humanos. Eu acho que essa disputa mesmo, né, de mentes e de corações, né, e um pouco o que a Esther falava, eu acho que passa por aí, passa por deixar claro o que está em jogo, quais são os modelos possíveis em jogo. Porque eu acho que, infelizmente, né, várias das conquistas que foram alcançadas em termos sociais são tomadas como dado, né? Então você tem, não é raridade encontrar, por exemplo, pessoas que tenham, de alguma forma, se beneficiado de políticas públicas que partem de um Estado inclusivo e que não conseguem reconhecer isso, não conseguem reconhecer que determinadas políticas públicas são resultado
de uma definição ou de uma escolha consciente, né, por um Estado que proteja direitos humanos. Eu me lembro de que, em 2016, eu fui convidada para participar de uma apresentação do relatório do Banco Mundial sobre o Brasil. E eu estava no governo federal à época e o diretor do escritório do Banco Mundial no Brasil dizia que o Brasil tinha dado sorte, porque, afinal de contas, tinha tido o boom das commodities e o Brasil tinha dado sorte e, portanto, os ganhos sociais que tinham acontecido eram decorrentes dessa sorte. E aí eu, obviamente, né, não podia ouvir aquilo calada, e disse, olha, isso não é verdade. Os ganhos sociais alcançados decorrem de decisões conscientes sobre o tipo de desenvolvimento que a gente quer para o Brasil. O boom das commodities, ele poderia ter sido absolutamente direcionado para os bolsos fundos da elite brasileira. Parte disso aconteceu, não é que não tenha acontecido, porque o crescimento econômico do Brasil ainda é desigual, mas a partir de decisões feitas na política brasileira e nas políticas públicas é que a gente consegue algum nível de distribuição, que não era, obviamente, nunca foi suficiente, mas alguma coisa se conseguiu, né? Então, acho que comunicar isso para a população brasileira é muito importante, que há opções, há decisões que precisam ser tomadas, né? Há opções claras que precisam ser feitas para que a gente tenha um Estado que proteja os direitos humanos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na pandemia, né, vacinar a população brasileira no nível de vacinação que a gente tem hoje depende de uma decisão clara, de uma opção por um sistema único de saúde que seja gratuito e universal. Isso é uma escolha que a sociedade brasileira fez em determinado momento. Ele não é um dado da realidade, né? Eu não tenho essa sorte de ter um sistema único de saúde nos Estados Unidos, por exemplo, em que eu possa fazer meus tratamentos de saúde, né? Porque a sociedade americana não percebe isso, né? Não percebe a importância de um Estado presente na área da saúde. Então, acho que isso é muito importante, né? Essa comunicação, um Estado que seja poroso, né, às demandas sociais, e a gente tem uma experiência com os mecanismos de participação social, que, obviamente, nesse momento, ou foram desmontados, ou foram cooptados, ou foram reinventados, né? A gente tem o trabalho da Ana Cláudia Farranha, que eu não sei se está aqui hoje, da Universidade de Brasília, em que ela estudou com alguns coautores o processo, né, do revogaço dos mecanismos de participação no Brasil e como esses novos mecanismos foram, mesmo os que foram recriados de forma a reduzir o espaço de participação da sociedade civil. Então, acho que isso é uma discussão importantíssima para a gente pensar políticas públicas no futuro. Agora, por fim, talvez eu vá ser a poliana aqui nesse conjunto de pessoas, mas eu tenho me enchido de esperança quando eu vejo a emergência do debate sobre desigualdade e sobre identidades no Brasil, né? Obviamente que esse debate ele vem com uma reação a ele, como dizia o Renato, né? Então, toda a reação conservadora às discussões sobre gênero e direitos sexuais e reprodutivos, mas ainda me enche de esperança saber que há uma porcentagem, por menor que ela seja, da população brasileira, muito concentrada entre os jovens, né, e as jovens, que reclamam o seu direito a definir as suas próprias identidades. E isso é muito recente, eu acho que a gente ainda, como a gente está distraído com tudo de negativo que está acontecendo na sociedade brasileira, eu acho que a gente não tem tido tempo de prestar atenção no quanto o debate identitário se fortaleceu no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, eu, depois que saí da Secretaria de Direitos Humanos, eu fui para a ENAP, né, a Escola Nacional de Administração Pública, e eu fui a primeira professora a criar um curso chamado Diversidade e Políticas Públicas. Em 2016, ou seja, até 2016, a Escola Nacional de Administração Pública, que é a escola que forma o Serviço Público Brasileiro Federal, não tinha nenhum curso, nenhuma discussão sobre diversidade e políticas públicas.
E a gente construiu esse curso de maneira meio coletiva, era uma discussão absolutamente nova, né? Tanto para os participantes e inclusive para mim. E a gente está falando em 2016, né? São 5 anos atrás, era um momento em que não tinha nada, embora a gente estivesse emergindo, né, de um governo liberal e progressista. Então, eu acho que os ganhos que estão sendo acumulados, principalmente pelas novas gerações, me enchem de esperança. Eu quero olhar para isso, entende? Óbvio que a gente tem, no meio do caminho, um risco enorme de um fortalecimento das guerras culturais, né? E eu vivo isso todos os dias, porque eu moro no estado de Oklahoma, que é um estado predominantemente conservador, e aqui você usar uma máscara é um ato revolucionário, né? Então, as guerras culturais têm permeado todos os aspectos da vida social nesse país, e eu acho que o fortalecimento da pauta identitária também vai passar por isso, né? Vai passar no sentido de que vai ficar pior antes de que fique melhor, talvez, né? Eu acho que tem uma possibilidade, sim, de recrudescimento da guerra cultural, mas também a sociedade brasileira não é a sociedade americana, né? A sociedade brasileira, eu tendo a crer que dificilmente vai, embora há sempre, né, os mais raivosos, mas eu não vejo, por exemplo, a possibilidade da sociedade brasileira ser apoiadora da pena de morte, da mesma forma como acontece nos Estados Unidos, né? Mais uma vez, eu acho que posso estar sendo um pouco otimista demais, talvez por estar também um pouco mais distante, né? E não estar vivendo a realidade brasileira como vocês estão vivendo, mas às vezes esse distanciamento ajuda também, né? A olhar para determinadas direções que a gente não tem, né, muito tempo ou muita esperança para poder prestar atenção. É isso. Bom, eu não vou fazer intervenção nesse momento, então, dando sequência, eu queria passar a bola para a Esther. Daniel, leia as perguntas aqui, ó. Tem uma... Na verdade, tem uma questão, né? Mas eu acho que ela foi meio que é a questão de como reconectar-se com as bases, né? Sim. Sobre a PEC do calote. E sobre a PEC também do calote. Foram 2 questões levantadas no chat. Posso aproveitar? Justamente. Pode, claro. Que eu já interrompi, que a gente levantou as questões que estavam no chat. Eu queria só... eu não vou resistir a reagir a Michele quando ela falou... Abra a câmara, né, Mariana? Certo. Ora. Quando Michele falou, bom, estou sendo aqui otimista, e a sociedade brasileira, diferente da norte-americana, não apoiaria a pena de morte, como apoia aqui, por exemplo. Aí, assim, juro, você podia ter dado vários exemplos, mas esse exemplo, especialmente, eu que estudo isso, quer dizer, estudo punição, estudei por punição, essa é uma das grandes questões super interessantes em que de controle democrático e de Estado de Direito, em que houve um balanço entre essas dimensões, porque, de fato, se a gente pergunta à sociedade sobre pena de morte, a sociedade brasileira tende a ser muito punitiva. Então, se a gente abrisse um plebiscito, a grande questão de discussão é essa: se abrir plebiscito, passa. Mas que bom que não abre. Por quê? Porque esse assunto tem que passar pela política. Então, essa é um exemplo de que segura. Agora, eu acho que a gente não está aprendendo a gente não está conseguindo, no Brasil, refletir sobre punição de outros modos. A reflexão sobre a punição e a violência, ela também está... a gente observa, está aumentando. Né? A violência sempre fomos violentos, mas a violência para a punição, assim como a violência para a política, ou a violência nos movimentos sociais, ou a violência na disputa do gênero, né? A violência na punição oficial no Brasil, acho que bomba
como nunca antes na democracia, infelizmente. Mas, enfim, é só porque eu não me segurei por conta exatamente do exemplo que você deu, mas eu acho que existem aspectos que trazem otimismo, mas esse especificamente, acho que não. Deixa eu só dar um pouco o contexto, assim, um pouco, porque que isso me veio à mente, né? Na verdade, a gente vive, aqui no meu estado especificamente, uma situação em que a gente teve anos de moratória, né, da execução das penas de morte. Na verdade, os julgamentos continuavam, as pessoas continuavam sendo enviadas para o corredor da morte, mas as execuções não eram feitas. Uma das razões era que eles não conseguem encontrar métodos que eles consigam comprovar que não são métodos cruéis, né? O que para mim é uma contradição em termos, porque não há possibilidade de uma execução de morte que não seja cruel. Mas, enfim, as execuções ficaram numa moratória por um tempo, houve uma moratória também no governo Obama, né, das execuções federais, e agora, recentemente, o estado de Oklahoma retomou as execuções, assim como outros estados conservadores também fizeram essa retomada. E eu tive a possibilidade de trabalhar com alguns alunos num caso específico, um caso de um negro que foi injustamente condenado 20 anos atrás, ele estava preso há 20 anos, e a gente conseguiu, a partir do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, uma decisão da Comissão Interamericana com medidas cautelares, pedindo para que a execução fosse suspensa, e isso, obviamente, junto com toda uma mobilização social e a sociedade civil, né, muito mobilizada, o governador resolveu dar clemência e não deixar com que ele fosse executado. Essa é a boa notícia, e é por isso que a coisa da pena de morte fica muito na minha mente, né? Mas, por outro lado, conversando sobre o caso com os advogados, tem um fator muito interessante, né? Que eu acho que é um alerta para a gente também, que é a história da supremacia branca organizada, né? Então, quando a gente acha que está ruim, sempre pode piorar. E o fato é que essa pessoa, o nome dele é Julius Jones, ele continua preso, porque, na verdade, a pena dele foi comutada para prisão perpétua, ou seja, as pessoas não mataram ele, mas decidiram que ele vai ficar para o resto da vida preso. E há uma situação agora de não sabem para onde transferir, para que presídio transferir, porque vários dos presídios do estado têm presos que são de movimentos de supremacia branca e, portanto, tem medo de que a transferência dele faça com que ele, na verdade, seja morto pelos próprios presos que estão no sistema prisional aqui. Então, né, quando aspectos desse tensionamento, né, que são muito difíceis, né, de a gente analisar, e que, do ponto de vista, né, eu que estudo políticas públicas e que estudo direitos humanos, às vezes a gente chega, né, é como se a gente estivesse sendo colocado contra a parede, né, porque quais são os instrumentos do Estado, realmente, que a gente pode utilizar quando isso parte de manifestações sociais, né? O Fábio, meu companheiro, dizia, bom, mas que bom pensar que os supremacistas brancos estão presos, mas eu digo, bom, mas por outro lado, não sei se eles estão presos por serem supremacistas brancos, eu imagino que não, eu imagino que eles estejam presos por outros motivos, porque a sociedade americana é muito punitivista também, mas no fim das contas eles acabam, né, praticando ou reproduzindo a supremacia branca dentro do próprio sistema prisional, que é algo muitíssimo doido, assim, de se pensar. Bom, então, posso, passar a palavra para a Esther? Claro. Então, mas antes de passar, né, só a Ana Elizabeth faz uma outra questão, se a universidade, há o Plano Nacional de Direitos Humanos, com diretrizes e tal, e para ser implementado, e se a universidade não pode ter um papel nisso. Eu acho que a universidade tem um papel central. Esse é um ponto que eu tenho insistido, como um grande instrumento de fortalecer, de contribuir para uma cultura democrática no Brasil e, portanto, de direitos humanos também. A universidade hoje representa a maior política pública de inclusão, né, de mobilidade social,
uma experiência comum que nós temos, em que pessoas de diferentes, jovens de diferentes origens se encontram e podem compartilhar um horizonte comum ou não tão desigual, pelo menos, né? Mas, enfim, queria passar para a Esther. Daniel, desculpa, só uma pergunta. Eu vou ter que sair em 15 minutos, né? O que a gente faz? A gente responde as perguntas ou... Como você quiser, querida. Acho Você que que manda. Fica livre. Sim, Você que manda. Esther, acho boa ideia, sim, já responder Tá. as perguntas e fazer a fala final. Aí, se você precisar sair... Tá. Não, eu acho que rapidinho, juntando essas perguntas sobre os direitos humanos, lembrando um pouco também o que a Michelle disse, né, que há um medo de utilizar a expressão direitos humanos, eu também queria aqui colocar uma coisa que a gente encontra muito nas nossas pesquisas, que é como o campo progressista não tem que pensar que há conceitos que são, digamos, de exclusividade nossa, né? Quando a Michelle também falava da questão da identidade, nós estamos fazendo agora uma pesquisa muito interessante sobre feminismo entre mulheres conservadoras, e é uma coisa assim brutal, como que há uma disputa no campo das políticas conservadoras sobre, por exemplo, o termo feminismo. Então, eu encontro mulheres falando o seguinte: a Damares, para mim, é um modelo de mulher feminista. A ministra Damares é feminista. Eu sou uma mulher empoderada e eu me sinto representada pela Michelle Bolsonaro, pela Damares, etc. Ou, por exemplo, então, como que há uma ressignificação, uma ressemantização de termos que historicamente, né, de alguma forma, foram verso, né, no nosso campo, mas que agora estão sendo disputados também, né? Ou a gente sabe muito bem questões como gênero, que enfim, estamos cansados, né, de ver como está sendo ressemantizado, questões como racismo, né? Então, eu tenho entrevistado também muita gente negra falando sobre racismo reverso, sobre os privilégios, por exemplo, das cotas raciais nas universidades, né? Então, eu chamo muito a atenção sobre isso, sobre como que termos que a gente pensa que são hegemônicos do campo progressista não são e estão sendo termos disputados, de fato, disputados pelo campo da direita e da extrema-direita, de uma forma que para nós, acho que passa muito por baixo do radar, porque, claro, são nichos comunicacionais dos quais nós estamos excluídos, né? Mas eu acho muito importante, então, levar isso em consideração, entrar nesses nichos comunicacionais, entender esses processos de apropriação, né? De conceitos, de terminologias e de campos de disputa, né? E aí eu acho que isso eu queria acabar, então, agradecendo mais uma vez. Muito interessante escutar todos vocês, mas acho que agradecendo, falando o seguinte: eu que faço pesquisa com bolsonaristas, muita gente me pergunta, mas é possível dialogar com eles? Não é possível, né? Eu sempre digo o seguinte, né? Há um grupo de bolsonaristas que são os mais radicalizados, os fiéis, aqueles que estão cristalizados totalmente na figura de Bolsonaro, com os quais evidentemente que é impossível falar, porque há uma vinculação afetiva, emocional, psíquica, né, com o Bolsonaro. Então, esse é o protótipo psíquico do fascista. Mas há um outro grupo muito mais numeroso, com o qual evidentemente que é preciso, primeiro preciso falar, porque eu, enfim, quero fazer uma matemática rápida, né? A gente precisa matematicamente dos votos de todo mundo para a gente vencer essa eleição sem cair no sufoco, né, de estar contando o voto no último minuto. Eu acho que nós temos uma urgência que é estatístico-matemática, né? E nós temos uma outra urgência que é a que falávamos antes, preencher um pouco a ideia da democracia de volta, né? Então, eu só quero fazer aqui um apelo último, né, que não, enfim, em 2022, que não caiamos, né, no mesmo erro de pensar que todo mundo que vota na direita é fascista, que todo mundo que é pobre que vota na direita é burro, que evangélico é fundamentalista ou burro por votar o que o pastor diz. Que tenhamos um pouco mais de empatia e sensibilidade para fazer uma leitura mais complexa, né, mais estratégica, mais inteligente da realidade, e que, enfim, e que eu acho que utilizemos muito, né, a dimensão da escuta, né, e da compreensão dos fenômenos para reconstruir um pouco esse campo eleitoral, porque a gente precisa de todos aqueles votos que já foram democráticos e que migraram para o Bolsonaro, para o campo democrático de volta, né? Muito obrigada. A gente é que agradece, Esther. Então, deixa eu passar para a Juca. Olha, se você precisar sair, por favor, viu? Fica tranquila. Obrigada, minha. Juca. Eu vou sair logo depois da minha fala, que eu tenho um compromisso.
Eu gostei muito de todas as falas. Acho que ficamos carentes de desdobramentos, aprofundamentos aí do que foi dito. Eu queria fazer um comentário e dar 2 exemplos. Meu comentário é que meu otimismo, Daniel, vem das pesquisas eleitorais. Acompanho diariamente todas e tentando interpretar, e acho que o processo de golpe no Brasil se esgotou. E é claro que eles ainda têm recursos, têm a mídia toda, tem o setor financeiro, tem os bancos, tem o agronegócio, mas nem só de vontade vive os processos eleitorais. Eu acho que está se impondo uma visão crítica pela gestão da pandemia, pela fome que voltou, pelo desemprego, pela falência das empresas, pela subalternidade nas relações internacionais em relação aos Estados Unidos, por essa desregulamentação da nossa economia, transformando o Brasil em pasto para as grandes corporações mundiais. Mas acho que temos um campo aí. Evidentemente que uma vitória eleitoral só abre a porta para que a gente possa vivenciar processos de avanços na realização dos direitos humanos, inclusive nessa perspectiva ampliada, e na conquista de direitos. Eu queria dar 2 exemplos. Uma foi, nesse seminário que eu organizei, Cultura e Democracia, eu liguei pessoalmente para todos os mais de 40 palestrantes. Uns demoraram muito, porque a conversa foi longa, outros foi bem rápido. Eu topo. Eu conversei com Beluso, que foi um dos palestrantes, um dos maiores economistas do Brasil. Não é mais reconhecido porque ele não trabalha para os bancos, não defende a perspectiva neoliberal. Então, isso gera uma restrição gigantesca. Mas, mesmo assim, reconhecem como um grande pensador da economia. Quando eu liguei, eu tinha a perspectiva dele vir falar da economia, se essa economia periférica e dependente impede de uma experiência democrática mais profunda, se aí estaria nas raízes da nossa dificuldade em estabilizar e ampliar a democracia no Brasil, seria na própria estrutura econômica. E eu comecei a falar da importância da cultura, que a cultura, para justificar a cultura e democracia, que a cultura gera disputa de valores e tal. Quando eu parei de falar, Beluso me surpreendeu. Ele disse, Juca, eu não vou falar de economia, eu vou falar de valores. E o seguinte, eu sei que a cultura é o território privilegiado da disputa de valores, mas a economia também é. A economia liberal é a aceitação de que toda estrutura produtiva e financeira trabalhe para amplificar o lucro das grandes corporações e, no caso do momento que a gente vive, principalmente do setor financeiro. Eles pregam de que o Estado tem que se desresponsabilizar com o bem-estar e com os direitos das pessoas e que se restrinja apenas, como se estivesse usando antolhos, para a produção de mercadoria, a circulação e a geração de lucro garantido para as grandes empresas. Isso é uma disputa de valores. Se uma sociedade aceita a economia neoliberal, de alguma maneira, ela está aceitando retroceder em termos da institucionalização de direitos. Eu olhei para ele e disse, esse é o cara que eu quero falar no meu seminário, porque muito mais importante até do que falar das perspectivas da economia foi ter feito essa abordagem a partir da economia, tratando de uma questão que, em geral, é o setor cultural que trata. O segundo exemplo que eu queria dar foi o presidente Lula. Ele deu uma grande entrevista aí para um podcast de jovens e o cara, de brincadeira, perguntou a ele, presidente, pobre tem direito a comer camarão? Por causa da repercussão que teve a quentinha que o MST distribuiu e que Wagner Moura foi fotografado comendo, tinha camarão na quentinha, na exibição gratuita organizada pelo MST do filme de Wagner Moura, Marighella. Deu uma repercussão, a mídia toda tirando sarro
querendo dizer, olha aí, pobre comendo camarão, não sei o quê. Isso. Aí Lula, sabe qual foi a resposta de Lula? Claro que tem direito. São eles que pescam, são eles que produzem tudo. Sou a favor de que os pobres e os trabalhadores tenham o direito de ter acesso ao que eles produzem. É genial, porque aí a disputa de valores foi fundamental para a divisão da riqueza produzida. Quem tem direito aqui? Ali estava embutida a discussão da mais-valia, ali estava embutida a questão de uma sociedade que os pobres não têm direito, e comer camarão pode ser questionado pela grande mídia para tentar desmoralizar o filme, Wagner Moura e o MST e toda a esquerda junto. Então, são dois exemplos recentes que me trazem a ideia de que nós estamos permanentemente disputando valores, seja em que nível for. E essa disputa de valores é o que vai garantir que a sociedade brasileira ultrapasse os limites impostos por essa herança escravagista e que possa reconstituir relações sociais e individuais de qualidade, onde os direitos de cada um estejam garantidos e os direitos das grandes coletividades que compõem a sociedade brasileira também estejam garantidos e institucionalizados. Queria agradecer a vocês pelo convite, dizer que saio com a sensação que foi muito curto o tempo que tivemos para discutir. Eu gostaria até de discutir a questão identitária, que eu acho uma questão importante da democracia, mas não vai ter tempo, e eu não quis entrar num campo de que eu ia abrir a boca, mas não ia poder terminar a ideia. Obrigado. Mas você já aceitou o convite para a próxima edição. Pronto, não se preocupe. Né? Já está aceito o convite. Juca, muito, muito obrigado. Sempre bom estar contigo. Eu vou ter que sair pedindo desculpas e agradecendo a todos, porque no dia que eu aceitei, eu disse para Daniel, eu tenho um compromisso que eu não posso faltar. Beleza, abraço para vocês, boa sorte, viva a universidade, viva a ciência, viva a cultura e Brasil com justiça social. Bacana, um abração. Renato, contigo a palavra. Daniel, eu queria só agradecer mais uma vez pelo convite para poder participar aqui, e uma fala bem rápida, só para a gente poder caminhar aqui para o encerramento do evento. Eu acho que a pergunta que foi feita aqui pela Ana Elizabeth, se eu não me engano, a respeito do papel que tem a universidade nesse processo que nós estamos vivendo agora, de tentativa, de esforço de retomar a democracia, e retomando também um pouco do que eu havia dito na minha outra fala, é interessante perceber como que o bolsonarismo, se é que a gente pode chamar isso que nós vivemos hoje de um movimento, o bolsonarismo ele ataca tudo aquilo que, de alguma maneira, contribui para a democratização da sociedade, para o avanço dos direitos humanos. Então, a gente vê um ataque orquestrado em várias frentes diferentes. Como eu falei lá na minha outra intervenção, um ataque muito forte a todas as perspectivas de avanço relacionadas ao gênero. Então, aqui essa ideia de que existe uma ideologia de gênero é um dos cavalos de batalha que leva ao ataque sobre o controle da sexualidade relacionado aos avanços que foram levados adiante a partir da pressão dos movimentos LGBTQI+, uma tentativa também de restrição ao controle do corpo das mulheres através desses esforços para se restringir as possibilidades de aborto legal, um ataque também muito forte à cultura, desde o período eleitoral e até mesmo antes disso, o sujeito que ora ocupa o Palácio do Planalto, ele falava sobre a Lei Rouanet. Então, essas leis que permitem retirar a produção cultural das vicissitudes do mercado, elas também foram um dos temas importantes do discurso eleitoral, que também tem sido tentado agora, nesse momento, restringir. Não é à toa que todos os secretários de cultura que nós tivemos foram, primeiro, a Regina Duarte, agora
Mário Frias, enfim, pessoas absolutamente relevantes do ponto de vista da cultura brasileira e que fazem todos os tipos de esforços no sentido de restringir, né, o acesso à cultura e à produção cultural do país, né, e sem que haja incentivo por parte do Estado para a produção cultural, nós ficamos restritos nessas vicissitudes do mercado. Então, o ataque também aos direitos humanos e, por que não, o ataque à universidade. Um ataque que vem não apenas no sentido de tentar se promover a censura, né, através lá, por exemplo, daqueles projetos da escola sem partido, né, um incentivo para que os estudantes gravem os professores e os denunciem caso entendam que eles estão, de alguma maneira, defendendo perspectivas que são contrárias àquelas que são defendidas, ou fazendo críticas ao Estado, que levam, muitas vezes, né, como Michele falou lá, a respeito da burocracia dos direitos humanos, nos desencoraja de tentar fazer determinados tipos de intervenção. E uma outra forma também, me parece, de restrição, de tentativa de controle, que está associado não à censura propriamente dita, mas esforços de desfinanciamento da produção científica no Brasil. E isso mesmo num contexto que nós estamos vivendo agora, em que nós passamos a perceber a importância fundamental da ciência, né? Se talvez o Brasil tivesse mais investimentos na ciência, não tivesse retirado, né, de alguns anos para cá os investimentos na ciência, talvez nós não tivéssemos a dificuldade que nós tivemos, por exemplo, para ter acesso a vacinas, né, no caso do enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Então, esse esforço de desfinanciamento tem sido sentido cada vez mais, né? Eu me lembro de ter assistido há poucos meses uma fala do reitor da UFPA, né, em que ele mostrava que a UFPA receberia, no ano de 2022, cerca de 30% daquilo que foi alocado em 2021, sendo que em 2021 já tinha havido um corte muito, muito significativo, né? Então, tudo aquilo que, de alguma maneira, pode contribuir para a democracia, como o Daniel ressaltou, né, o papel fundamental da universidade, tudo isso tem sido atacado pelo bolsonarismo. E nós vamos ter que, de alguma maneira, que também nos reinventar no sentido de resistirmos a esses ataques, né? Então, eu acho que, só para poder finalizar, então, eu acho que a universidade ela tem um papel fundamental a realizar, né, nesse contexto de retomada da democracia, e eu acho que há 10 anos, como, por exemplo, o estabelecimento de cotas para o acesso mais igualitário à universidade, é algo que nós vamos sentir, né, que nós vamos sentir daqui a algum tempo, que nós não sentimos ainda, né, e eu acho que, nesse sentido, portanto, nós vamos ainda perceber, né, como é que a universidade vai poder reagir a esses ataques que têm sido sofridos mais recentemente. Eu estou vendo que a minha conexão está um pouco ruim aqui, né? Enfim, eu encerro por aqui a minha fala, agradecendo novamente aí a organização pela oportunidade. Mas, não sei, eu não percebi nada em sua fala, não, Renata, a não ser que a minha também tenha falhado no mesmo momento que a sua. Então, mas eu queria passar para a Michele. Então, super obrigado, Renata. Não sei se a Ana Elizabeth quer falar, ela apareceu aqui. Eu pensei a Michele falar e a gente aí abre geral. Eu queria, inclusive, aproveitar, Daniel, para abordar uma das questões que a Ana Elizabeth colocou na discussão do chat, que é sobre o PNDH3, né? E, né, para quem se lembra um pouco do histórico do PNDH3, ele foi aprovado no final do governo Lula II, para implementação durante o primeiro mandato do governo Dilma, e desde o começo, acho que dá para a gente dizer um pouco que o PNDH ele já era um sinal do que estaria por vir, né, em termos de reação das forças conservadoras e da elite brasileira, né? Porque o PNDH3, que é um documento resultado de uma força participativa da sociedade, resultado de uma Conferência Nacional de Direitos Humanos, de processos de escuta nos estados e municípios, ele, na verdade, já nasceu enfraquecido, né, a partir de uma reação, principalmente das grandes empresas de comunicação brasileiras,
que reagiram muito mal à proposta do PNDH3 em relação à democratização dos meios de comunicação, né? Então, essa agenda virou tabu, consequentemente, o próprio PNDH3 era um tema tabu, mesmo desde o governo Dilma, e isso já era um sinal que talvez a gente não tivesse atento o suficiente, porque a gente estava, né, obviamente, tentando promover direitos humanos no Brasil, já era um sinal do quanto determinados setores da sociedade estavam se organizando, né, e realmente produzindo uma reação. Como a Ana Elizabeth disse, o PNDH3 se encontra no momento num processo de revisão, e eu temo um pouco em relação ao que vai resultar desse PNDH 4, teoricamente, né? Porque eu não estou convencida de que o novo PNDH vá passar pelos processos de consulta e participação pelos quais os outros 3 passaram. Eu não estou convencida de que qualquer escuta que seja feita vá ser realmente inclusiva, né, da sociedade civil organizada, como era no passado. E eu temo que possa acontecer um pouco o que a Mariana dizia em relação a fazer um plebiscito em relação à pena de morte, sabe? Eu acho que nesse momento a gente corre o risco de acabar com o PNDH 4, que seja talvez o pior Programa Nacional de Direitos Humanos que a gente já tenha tido, né, na nossa história recente. Então, programaticamente, essa é uma questão, dialogando um pouco com o que a Esther dizia, né, sobre a figura da ministra Damares e o que ela representa para determinados grupos. Eu acho que a ministra Damares, ela conseguiu trabalhar com as instituições existentes, então, voltando para aquela nossa conversa sobre as instituições estão funcionando, né? O que aconteceu não foi que o Ministério dos Direitos Humanos tenha sido extinto, né? Ele continua existindo. Mas dentro da institucionalidade, o que aconteceu foi justamente, para usar a palavra da Esther, uma ressignificação dos direitos humanos, né? E isso está presente não só na política doméstica de direitos humanos, mas também na política externa. E esses processos, obviamente, eles são muito mais invisíveis, por um lado, eles são mais legítimos, por outro lado, porque eles estão acontecendo dentro das institucionalidades, e a gente não consegue dimensionar, né, o seu real impacto, né, porque ele vai acontecendo ali dentro das regras do jogo, então um pouco dentro da ideia de legalismo autoritário, né, usando justamente as regras do jogo, as instituições, em alguns casos, né, as próprias políticas públicas que já existiam anteriormente, para redimensionar o que é entendido por direitos humanos nesse governo. Só para finalizar, concordando com o Renato, de que a universidade é o espaço fundamental. Eu acho que é a última fronteira da resistência, apesar de todos os ataques orçamentários e políticos e morais que têm sido feitos, né, à universidade, tentando construí-la, portanto, como um espaço que não seja um espaço de construção de conhecimento, né? Então, eu acho que o papel da universidade, que sempre foi importante, né, seja para a construção da ciência, seja por meio de experiências de extensão como essa, eu acho que ele só se reforça nesse momento de grandes desafios. Então, eu queria agradecer mais uma vez, agradecer Mariana, agradecer Daniel, agradecer José Leon e todos os demais que nos acompanharam aqui hoje. Fica o meu grande abraço. Eu que agradeço. Super, Michele. Ana, queria passar... Você queria falar, Ana? Ana é nossa aluna do mestrado em Ciência Política. Boa tarde. Primeiro, assim, é interessante parabenizar, né, esse curso. Eu participei de algumas sessões, não consegui de todo, mas em todos que eu assisti foi muito bacana, interessante. Chamar a atenção para algumas questões que a Michele trouxe. Michele, eu participei da discussão desse Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, da revisão. À época, eu estava representando o estado da Bahia, nós tínhamos um GT nacional junto ao MEC, tínhamos um representante de cada estado da federação.
E era muito interessante, porque nós havia naquele momento uma unidade de pensamento no sentido de defesa do Estado Democrático de Direito, defesa da democracia, todas essas questões que a gente está hoje vivenciando aqui, e isso ficou uma coisa muito assustadora, inclusive, quando a gente ouve esses relatos. E o que é importante, nós temos os instrumentos, eles estão aí. O processo de implantação e implementação é que houve um grande nó. Inclusive, a Bahia foi o primeiro estado a ter um plano estadual de educação em direitos humanos, e o plano estadual em direitos humanos foi aprovado lá em 2010. A pergunta é, e o processo de implantação e implementação? Os comitês estaduais, e pactuamos à época, junto ao MEC, que cada estado iria discutir o plano também, os planos da educação básica, porque na época a gente estava discutindo também a educação básica. Então, em 2012, nós tivemos as Diretrizes Nacionais de Educação e Direitos Humanos. Então, os instrumentos legais nós temos e tínhamos, só que esse processo, você falou muito bem, esse ponto em relação à questão da democratização do meio de comunicação foi pensado, não, mas foi discutido de uma forma que todos tivéssemos acesso, inclusive. E, claro, foi interpretado pelo mercado, enfim, essa coisa aí, como você já colocou. Mas aqui eu falo com o Daniel, foi uma oportunidade que eu tive muito de debater com o Daniel, essa questão da democracia. A gente precisa pensar, inclusive, meu objeto de pesquisa na ciência política, é a questão do controle social e a participação da sociedade civil nesses espaços. Inclusive, nós temos aqui na Bahia a Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, que eu acredito que você conheça, que fez parte, inclusive, da revisão do PNDE3, Vera Candor, Nazaré, Aida, os professores, Solon, todos eles que participaram. O ano passado nós tivemos um encontro e foi reativada essa rede, porque nós estávamos naquela ideia, como retomar essas ações. E a semana passada nós tivemos o 2º congresso da rede, e cada estado da federação hoje tem um coordenador, a gente está na busca assim, de articulação intersetorial, e a proposta junto com a universidade, por meio também dos cursos de extensão, que a gente está buscando isso. Aconteceu, inclusive, né, durante essa semana, um compromisso pela Universidade Federal de Pernambuco, o próprio reitor também assumiu, vai se criar dentro da universidade os comitês, a Naib Calho lá na UNB, então a gente precisa retomar esses espaços. E assim, eu fico assim, estar participando agora aqui com vocês é muito bom, porque a gente percebe que nós não estamos sozinhos, que já me disseram, Ana, isso não é tua vida, é trabalho. Eu digo, isso não é trabalho. Ou a gente assume na área de educação e direitos humanos, na área de discutir direitos humanos, para além da militância, ou então a gente vai ficar nesse discurso, e o pior de tudo, que a gente está vivenciando um momento muito, não vou dizer de retórica, não, muito pelo contrário, aqui uma ação concreta, mas repensar nesse diálogo com esses espaços. Porque eu participei de um movimento lá atrás, nos anos 90, sabe? Quando a gente percebe isso agora, até eu falo sempre com o Daniel nas aulas, e assim, essa oportunidade aqui que a gente está tendo, a gente precisa também alargar esse espaço, então, retomar os espaços, esses conselhos, associações, enfim, aquilo que foi se esvaziando. Então, a gente precisa retomar, e outros ocuparam. Quem foram esses outros, a gente sabe muito bem, e estão aí assumindo, e a gente precisa retomar e reocupar, talvez. Então, eu parabenizo mais uma vez, e se vocês tiverem interesse sobre a Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, temos aqui algumas professoras, inclusive tem 2 colegas que estão participando, tem colegas da UNEB, temos colega da UFBA, da UXAL, da Federal Sul-Baiana USB, mas também temos um movimento sociais, que é essa proposta que nós temos, de retomar, não, mas de rearticular, sabe, esse diálogo, retomar esse diálogo, para não ficar um monólogo, para a gente estar falando entre nós mesmos, a gente tem que buscar esse outro, inclusive esse que debandou. Obrigada, Daniel, e parabéns. Eu é que agradeço. Vocês veem que o semestre meu foi bem animado com a Ana. Bom, pessoal, a palavra está franqueada, né?